Olá, pessoal. Essa é a nossa aula de número 25, aula de especificidades de terapia cognitivo-comportamental com idosos. Vou apresentar aqui para vocês, então, as minhas lâminas. A ideia é hoje a gente conversar um pouquinho, então, sobre o processo terapêutico com pessoas idosas e um pouco das características desse perfil de cliente. Vamos lá, então. Uma breve introdução. É super importante a gente falar do envelhecimento populacional e as várias formas de envelhecer, né? Então, na verdade, hoje no Brasil a gente tem um significativo envelhecimento da população, né? A população idosa cresceu 8 vezes mais que a população de jovens e quase 2 vezes mais que a população em geral. Então, a gente tem um franco envelhecimento da população idosa, isso trazendo demandas, inclusive, para o nosso nicho, que é o nicho da saúde mental. Bom, agora, viver mais não significa viver com mais qualidade, né? Então, esse é um ponto importante. Estudos mostram que o idoso brasileiro, ele tem vivido com mais quantidade, vivido mais quantidade de tempo, mas não necessariamente qualidade de vida, né? Então, com perda significativa de funcionalidade, com prejuízos no âmbito relacional, com doenças físicas importantes, tá? Então, assim, viver mais não significa viver melhor. E aí está a nossa habilidade de favorecer melhor qualidade de vida nesse processo de envelhecer ou nesse momento já de velhice, né? É um processo heterogêneo e multifatorial. Então, isso é super importante a gente olhar que o envelhecimento, ele não é igual para todo mundo. Depende da sua própria história de vida, como a gente fala em psicologia, né? Então, assim, de fatores biológicos, psicológicos, sociais, ambientais, entre outros, tá? Então, assim, é diferente um idoso que sempre se alimentou corretamente, que sempre teve hábito de realizar atividades físicas, que não teve um nível de estresse por falta de condições básicas, e um idoso que viveu numa situação de muita pobreza, ou um idoso que trabalhou com atividades muito corporais, com envolvimento de força, exposto ao sol, né? Então a gente vai ter um perfil de idoso diferente, tanto na questão cognitiva quanto na questão biológica. Certo? Então, a gente vai ver pessoas de 60 anos que você não acredita que está na categoria de idoso, por parecer tão jovem, por realmente ter uma vitalidade, e vai ter pessoas de 60 anos que parecem ter bem mais. E isso é importante a gente olhar quando a gente for receber esse idoso. E nem todos vão ter as mesmas recomendações. Vai variar muito do processo individual de envelhecimento. Então, é importante trazer também um conceito que se chama velhice bem-sucedida. É um conceito da Neri, tá? A Anita Neri é uma referência no âmbito de gerontologia. Ela, então, escreve que a velhice bem-sucedida seria a capacidade do idoso de manter a autonomia, independência e envolvimento ativo com a vida pessoal, com a família e amigos, assim como a vida social como um todo. Tá? Então, o envelhecimento ativo seria eu conseguir me manter autônomo, independente, envolvido com a minha vida, com objetivos de vida, né? Com uma clareza, um desejo e uma motivação para viver, certo? Autonomia e independência, a diferença principal é que quando a gente fala em independência, a gente está falando de questões mais físicas, né? A capacidade de se locomover, de ir ao banheiro sozinho, de se alimentar sozinho. E autonomia, a gente está falando de questões mais cognitivas mesmo, da capacidade de tomar decisões da sua vida, da capacidade de resolver seus problemas sozinho, né? Da capacidade de ter suas próprias opiniões, certo? Bom, a busca por terapia. Gente, o processo terapêutico, ele pode iniciar tanto por uma decisão própria do idoso, um idoso que vem espontaneamente, né? Ou por sugestão da família, tá? Então, os dois acontecem. É muito importante a gente avaliar isso, porque isso vai
impactar na motivação do idoso em relação ao processo terapêutico, né? Então, geralmente, o idoso que vem por iniciativa própria, ele quer fazer, ele tem uma expectativa pessoal nisso. E o idoso que vem com a sugestão da família, ou encaminhado, ou vem com alguém da família, ele às vezes vem, mas ele não sabe nem o que ele está fazendo ali, aquilo não faz o menor sentido para ele, certo? Então, a gente tem que construir a motivação em um primeiro momento. Pouca clareza sobre o processo terapêutico, então, assim, os idosos em geral ainda têm pouca clareza em relação ao processo terapêutico, tá? Então, é muito comum ainda a gente ver idoso que não sabe o que se faz na terapia, como que se dá a terapia, né? E muito menos para que serve. E aí é muito importante que a gente explique, e ali é psicoeducação, né, o modelo cognitivo, como é que funciona, e talvez a gente vai precisar explicar várias vezes pela questão do processo cognitivo, da velocidade do processo da informação no envelhecimento, que é mais lento, então até o idoso compreender demora um pouco mais, né? Então a gente vai ter que explicar de diferentes maneiras, mas não é que ele não possa aprender, ele pode aprender, mas ele pode ter uma lentidão nesse processo. Ele está acostumado com o modelo médico, né? Eu coloco ali modelo médico bem arraigado. Então, é comum eles chegarem para a terapia e ficarem esperando as nossas perguntas, ficarem num lugar mais passivo, porque esse é o modelo que eles conhecem e que estão mais habituados. Então, a gente vai ter que construir um modelo em que eles tomem a iniciativa e sejam mais ativos no processo. Então, no primeiro momento, a gente vai ter que explicar tudo isso para ele, fazendo um sentido. E falar que o processo terapêutico não é um processo de via única, onde a gente faz as prescrições, né? Não, é um processo de construção mútua, né? Em que os dois vão construir essa melhora que se objetiva, né? Queixas mais físicas que psicológicas. Então, é muito comum também os idosos virem com prejuízo de memória. Acho que eu tô um pouco esquecido, eu ando com dor no corpo, eu ando cansada, um cansaço aumentado, né? Ai, eu ando com preguiça, mas não muito comum eles virem já com as questões psicológicas ativas, ainda mais se for por sugestão da família, né? Então, eles vão trazer mais as questões físicas. Eu tenho dormido muito, né? Eu tenho comido pouco, mais essas questões. Psicológicas mesmo, eu tenho me sentido triste, dificilmente vem num primeiro momento, até porque o idoso ele não tem esse hábito, lembra? Ele está acostumado com um modelo médico, né? E a expressão afetiva, muitos dos idosos que foram, vamos dizer, formados lá numa geração, lá em meados do século passado, eles ainda têm um resquício de uma formação mais rígida, em que as emoções não eram nomeadas. Então, muitos deles têm dificuldade de falar e nomear emoções, certo? Então, a gente vai ter que trabalhar isso, às vezes, no processo terapêutico. Preconceitos pessoais sobre a terapia, né? É coisa de louco, então isso pode surgir também. Ah, minha família me trouxe porque eles acham que eu tô louco, mas eu não tô louco. Ah, porque eles estão querendo saber se eu tô mesmo louco, mas eu não tô, né? Então, às vezes uma resistência a participar, a estar na terapia, porque acha que é coisa de louco. Então, a gente precisa trabalhar essa questão também. E isso tudo vai servir para a gente identificar se tem condições mesmo desse idoso seguir num processo terapêutico, se ele vai conseguir engajar, ou se de fato ele não vai conseguir engajar e a gente tem que pensar outras alternativas terapêuticas para ele. Tá? Aí algo do tipo terapia ocupacional, algo mais comportamental, né? Atividade física, atividades grupais, de ocupação de tempo mesmo, ou de realização de alguma atividade, né? Tipo cursos de costura, alguma coisa de tricô, crochê, de pintura, enfim. Né? Então, a gente vai pensar se a terapia realmente é um recurso para esse idoso ou se a gente pode fazer um recurso mais ocupacional e ter uma resposta interessante, tá? As perdas da faixa etária. Então, assim, eu coloco aqui dentro da busca da terapia que muito dos temas
do processo terapêutico com idosos giram em torno das perdas. É um período da vida caracterizado por muitas perdas, desde papéis sociais até perdas de funcionalidade, da sua funcionalidade, do seu vigor físico, né? O aparecimento das rugas, a perda da sua imagem, né? Anterior, a imagem jovem, agora uma imagem já mais com as marcas da idade, né? A perda de um reconhecimento social positivo e a perda também dos amigos e da rede social, né? Tanto por uma questão de não sair de casa porque não tem mais o que fazer na rua, porque ele não construiu novos objetivos, novas atividades, né? Então ele parou de trabalhar e ficou em casa, ou perdas dos amigos porque estão falecendo, né? Ou ainda porque por afastamento pessoal mesmo, por questões suas, de achar que não tem mais graça sair, eu não tenho mais o que falar, eu não sou mais uma pessoa interessante. Então, as perdas realmente são significativas nessa idade, né? Desde físicas, emocionais, sociais, de todas as ordens. E essas vão ser as temáticas e elas são reais e a gente vai precisar, então, dar um significado um pouco menos pesaroso para esse processo de perdas. Avaliação multidimensional. Então, assim, quando o idoso chega, a gente precisa avaliar diversos fatores, até para a gente ver como que está esse processo de envelhecer, e isso vai nos dar ferramentas para ver que tipo de técnicas a gente vai priorizar com esse idoso, ou se ele não tem condições de entrar para terapia cognitiva, e aí seria só no caso dele não estar motivado mesmo, né? Ou ele está com um prejuízo cognitivo, que a gente sugere uma demência, e aí a gente vai ter que adaptar essa terapia, utilizando mais aspectos de reabilitação cognitiva, tá? Então, esses são os casos, assim, que a gente vai pensar em alternativas. Avaliação multidimensional. Então, primeiro, saúde física, indispensável, doenças pré-existentes, se tem diabetes, hipertensão, outras doenças relacionada à tireoide, entre outras questões, tá? Então, doenças prévias, doenças agudas que ele já teve, se teve algum infarto, isso é muito importante, algum derrame, são coisas que podem ter afetado a funcionalidade cerebral, então a gente precisa ter essa informação, certo? Medicação em uso, né? Então, se está utilizando algum tipo de medicamento que possa estar interferindo na funcionalidade dele cerebral, né? Ou que possa estar associado a alguns sintomas de depressão ou insônia, né? Está produzindo algum desses sintomas que ele relata. Prejuízos sensoriais também, né? Então, se ele tem prejuízo de escutar ou de visão, não usa óculos, ou tem resistência, ou do próprio aparelho auditivo, se ele identifica que tem prejuízo auditivo ou não, às vezes a gente vai perceber na terapia que o idoso precisa de um aparelho auditivo. O uso do aparelho auditivo é muito importante para os processos cognitivos, certo? A audição é um dos recursos para a ativação cerebral, né? Então, a gente precisa que o idoso pense nessas estratégias compensatórias como um aparelho, tá? Aspectos neuropsicológicos, então testes de rastreio que identificam então as demências, né? Então, o que é importante aqui nos testes de rastreio? Existem alguns testes que sempre a gente deve aplicar quando a gente está falando com uma pessoa idosa. Um é o mini exame do estado mental, que é um teste de rastreio de demência. Ele é muito simples, ele não é um teste diagnóstico, mas é de rastreio de suspeita, né? E a gente vai aplicar ele para ter uma ideia de como estão as funções cognitivas. Isso é muito importante porque vai nos sinalizar se realmente ali existe um indício de que há uma demência inicial ou não. Mesmo que haja uma demência inicial, que a gente veja que o score ele tem suspeita para isso, não significa que ele não possa fazer psicoterapia cognitivo-comportamental. Mas aí a gente vai ter que utilizar algumas técnicas e até, de repente, solicitar uma avaliação neuropsicológica para que a gente consiga entender melhor o que está prejudicado ali e fazer a terapia mais focada nas potências desse idoso.
Um outro exemplo é o teste do relógio também, que é um teste simples que nos dá ali alguns indícios de demência também. Queixas de memória são muito comuns associadas à depressão e à ansiedade, tá? Então, quando o idoso diz eu não tô lembrando das coisas, eu tô esquecido, né? Isso não significa necessariamente que ele está com prejuízo neuropsicológico real. Pode ser simplesmente uma percepção de perda, tá? Ou então a dificuldade de lidar com os prejuízos esperados do envelhecimento, né? Com as perdas esperadas do envelhecimento. Então, a gente tem que avaliar bem se essa perda, se isso que ele chama de dificuldade em relação à memória ou esquecimento, de fato é um esquecimento patológico ou é um esquecimento esperado da senescência do envelhecimento normal e que esse idoso está reconhecendo como algo muito intenso. Tá? E como que a gente faz isso? O minimento, o teste do relógio, são testes que nos ajudam nesse sentido. Se a queixa de memória for muito evidente, a gente pode usar um outro teste específico, inclusive testes neuropsicológicos, né? Existem vários aí que vão estar investigando essa questão da memória, né? Tem o de Rey, né? O teste de agora me fugiu o nome, mas enfim, tem o teste de Rey, que é um teste de repetição, que ele é tanto de memória de curto quanto memória de longo prazo, quanto de reconhecimento, né? E tem o teste de memória da CERAD, que é uma bateria também para avaliação de demência. Então, tem diversas técnicas aí disponíveis que podem nos ajudar nesse processo, e aí a gente vai escolher uma dessas técnicas para nos ajudar a identificar se essa queixa de memória é efetivamente patológica ou não. Aspectos psicológicos, então, sintomas de humor. Aí inclusive, coloquei para vocês ali na nossa página virtual algumas escalas que não são exclusivas da psicologia, então não são monitoradas pelo conselho, né? Pelo SATEPSI. Então, são escalas que nos ajudam e são específicas, são adaptadas específicas para as questões do idoso. Então, uma é a escala de depressão geriátrica, GDS, e a outra é o inventário de ansiedade geriátrica, ambos específicos para esses dois tipos de sintomas, que são os mais comuns do envelhecimento, tá? Então, o que a gente mais recebe são idosos com essas queixas. O mais comum ainda é o que a gente chama de sintomas subclínicos, por isso que é interessante usar escalas específicas para a idade, porque às vezes a gente vai usar uma escala que é para toda a população adulta e a gente não vai detectar nem ansiedade nem depressão, porque esse idoso tem um quadro mais subclínico, apresenta alguns sintomas, mas não chega a fechar critério para diagnóstico. Tá? Então a gente precisa olhar, porque esse cenário subclínico, ele pode ser algo muito duradouro, muito de longo prazo. Então é importante sim tratar, não deixar isso passar adiante, como a gente falou, aqui trabalhar de uma forma transdiagnóstica, né? Não se focar exclusivamente no diagnóstico, mas nos sintomas, nas questões que essa pessoa traz e como isso impacta a sua vida. Aspectos funcionais, então, aqui super fundamental, assim, utilizar as escalas de funcionalidade, né? Então, atividades da vida diária, principalmente, claro, se for um idoso que você está vendo que está funcional, um idoso muito mais próximo de um adulto do que de um idoso mesmo, um idoso muito idoso, né? Então, claro que a gente não vai utilizar as escalas, mas as escalas de funcionalidade, em geral, para idosos acima de 75 anos, ela é recomendada, especialmente as instrumentais e as avançadas. Se der um prejuízo importante nessas, a gente aplica também as básicas, tá? Então, são escalas de avaliação de capacidade funcional, do quanto que esse idoso consegue manter a sua autonomia, a sua independência na vida diária. Certo? Então, essas escalas, elas estão disponíveis, inclusive online, não são restritas da psicologia. Também posso colocar uma para vocês na nossa página. Relações interpessoais, então, também é um aspecto a avaliar como é que estão essas relações, esse idoso tem relações ou ele está muito sozinho, quais são os grupos que ele interage, quais são os objetivos desses grupos, né? Então, como que ele conduz essa relação interpessoal, a vida social dele.
entrevista com a família. Às vezes é interessante ouvir um familiar, porque às vezes o idoso ele não se dá conta do que está acontecendo com ele. Né? Ele tem dificuldade de perceber e de conscientizar esses recursos que ele está se usando, por exemplo, o isolamento. Né? Então, às vezes, o idoso se isola por cognições específicas que ele tem em relação a ele mesmo, em relação ao processo de envelhecer, em relação à vida, a vida nesta fase, na velhice, né? E isso, às vezes, ele não vai trazer. E a família, então, é um recurso interessante. Eu coloquei ali se necessário, nem sempre a gente vai chamar a família, e isso tem que ser conversado com o idoso, para que ele também, assim como o adolescente, não se sinta invadido, né? Então, tem que ser algo que a gente mostre para ele que, às vezes, o problema não é só dele, o problema é da família, a gente precisa orientar e também trabalhar com essa família. Certo? Então, às vezes a família vai vir para uma entrevista, uma avaliação, às vezes a gente vai fazer também um trabalho paralelo com a família ou com as pessoas que moram junto com esse idoso para facilitar, então, algumas coisas em casa. A questão da conceituação cognitiva, então, assim, tem um autor chamado Landlaw, que ele é especialista, ele traz, inclusive tem alguns livros, que traz um olhar específico da TCC para idosos. E aí, o Landlaw, ele traz esses 4 critérios de esquemas cognitivos que a gente precisa incluir na conceituação cognitiva, certo? E aí eu vou falar um pouquinho do que são. Além da conceituação cognitiva que nós estamos acostumados já desde o início do semestre falando, vocês também vão trazer, vão fazer, no caso do idoso, uma investigação desses esquemas cognitivos. Os esquemas cognitivos relacionados a crenças de coorte, então, aspectos culturais e históricos que marcaram a sua geração, né? Então, hábitos geracionais, como que o idoso vê a sua geração, como ele se entende, como ele se define em termos culturais e históricos, né? Então, assim, coisas da vida que marcaram ele. Então, um idoso que viveu a ditadura de uma maneira positiva, um idoso que sofreu muito na ditadura, né? Que foi daqui a pouco torturado, algo desse tipo, essas marcas são importantes, né? Então, essas crenças de corte, também entra em crença de a crença que ele tem em relação à terapia, né? A terapia é coisa de louco. Na época dele, né, terapia era ainda uma questão de louco. Lembrem que a psicologia é algo muito recente, né? Então, a gente não tinha tanta diversidade de terapias, nem tantos processos não farmacológicos para pessoas que não estão num adoecimento mental tão grave, né? Então, para eles, realmente é algo que não está dentro do repertório cultural histórico deles, tá? Então, a gente precisa olhar para essas questões de crenças de coorte, como que eles percebem, como que isso está dentro das crenças dele. Essas crenças, elas estão relacionadas às crenças centrais, né? O que eu penso de mim na velhice também, né? O como que a minha geração enxerga o envelhecimento, tá? Transição de papéis assumidos. Então, aqui também tem uma questão, a perda dos papéis sociais. Então, como que o idoso está enxergando essa perda e a aquisição de novos papéis sociais, né? Aqui está relacionado muito à questão de aposentadoria, ao casamento dos filhos, né? A síndrome do ninho vazio, que a gente chama, quando os filhos saem de casa, né? Já estão independentes, o nascimento dos netos, que tornam as famílias dos filhos famílias nucleares, e a família dos dois, do homem, da mulher, dos idosos, ou enfim, do casal idoso, ela acaba se tornando algo secundário, né? Então, ela vai se tornar, vamos dizer assim, eles vão frequentar muito mais os ninhos dos filhos, né? Os núcleos dos filhos, e do que os filhos vão frequentar o deles, né? Antes eles tinham o domínio e agora quem vai ter o domínio são os filhos das suas famílias, certo? Bom,
Então, a gente tem que ver como é que eles estão vivenciando, quais são as percepções que eles têm em relação a essas perdas desses papéis. O papel profissional, então, impacta muito, especialmente os homens, né? As mulheres nem tanto, porque sempre tiveram a profissão associada às questões da casa, então, as questões da família e da casa para a mulher, elas têm um sentido muito grande na sua identidade, né? E o homem, muitas vezes, bom, a perda da aposentadoria gera um vazio de uma definição de si mesmo, quem sou eu? Né? Ainda mais nessa geração em que a gente tinha ainda coisas muito definidas. O idoso de hoje ainda é um idoso que nasceu lá em meados do século passado, então lá na década de 40, década de 50, onde a gente ainda tinha um certo enrijecimento ali do que é coisa de homem, o que é coisa de mulher, vamos dizer assim, o que são atividades masculinas e femininas, certo? Bom, então a gente precisa ver como está isso para esse idoso, se ele fez alguma ressignificação ao longo da vida, se ele se preparou para a aposentadoria tendo novos objetivos na sua vida, né? Pensando em daqui a pouco fazer coisas diferentes, né? Aprender coisas novas, ou até uma nova atividade laboral, ou atividades voluntárias, enfim, como é que ele ressignificou, se ele fez isso em relação a essa nova etapa da vida, né? O contexto sociocultural, né? Então, também é um fator muito importante, que é a percepção, o significado do envelhecimento, né? Aqui, mais específico, é o que, como hoje se enxerga o envelhecimento. Né? Então, a nossa cultura no Brasil ainda é uma cultura de olhar o idoso como inútil, incapaz, inválido. Né? A gente ainda avalia a pessoa, vamos dizer assim, a gente ainda avalia a importância da pessoa pelo quanto que ela é útil socialmente, né? E o idoso, ele é colocado, então, numa pessoa, ele, nessa situação de ser menos importante, por ser inútil, ser incapaz e, às vezes, até em dar trabalho, né? A associação dá trabalho para a família, né? E muitos idosos, eles têm esse significado bem introjetado em relação à fase da vida deles. Então, isso passa a ser uma crença em relação a quem ele é, né? Uma crença que se relaciona à crença central. Então, todos esses itens aqui estão muito relacionados às crenças centrais que vão estar, vamos dizer assim, em evidência nessa etapa do processo de vida, né? Então, a velhice, o que é a velhice para esse idoso? Isso vai estar falando de como ele se enxerga, né? Algumas pessoas relacionam com sabedoria, algumas famílias, e aí as ligações transgeracionais são importantes, né? Como na família esse idoso ele é compreendido, né? Ele foi um idoso que ele é respeitado, as pessoas escutam as opiniões dele, ou é um idoso que realmente é colocado de lado e como alguém que dá mais trabalho, que ninguém mais já dá atenção, né? Então, como que a família lida com o envelhecimento específico, né? Que importância é dado para ele naquela família? Para os papéis que ele assume também, né? O papel de avô, como é que é visto esse papel de avô, como é que as crianças se relacionam com isso, um avô participativo, um avô que assume tarefas junto com os pais, né? Um avô que fica com as crianças para os pais trabalharem, né? Então, qual é o papel desse avô na criação dos netos, na relação com os netos? Isso também vai falar aí dessas ligações transgeracionais que podem estar favorecendo crianças funcionais e crianças disfuncionais, tá? Então, esses 4 itens são importantes da gente estar revisando, porque eles vão estar configurando ali as crenças centrais e crenças intermediárias deste momento da vida, tá? Bom, às vezes, acho que é importante só em relação à conceituação cognitiva, ainda trazer para vocês que às vezes isso aqui a gente não vai conseguir pegar nas primeiras sessões. Lembram? A conceituação cognitiva acontece ao longo de todo o processo. Mas à medida que esses itens vão vindo, é muito importante da gente ir inserindo no nosso diagrama ali esses aspectos paralelos às crenças centrais, certo? Vamos lá. E um outro ponto importante é as crenças dele em relação à sua própria saúde, que ele pensa das suas condições físicas. Isso também é um fator que vai impactar nas estratégias de enfrentamento que ele vai utilizar, certo? Bom,
As intervenções em TCC. Então, mais tempo de tratamento, a gente tem que considerar que o idoso ele vai demorar mais, pelo menos é o que os estudos trazem, né? Que em geral os idosos demoram mais tempo para processar as informações, né? E com isso, como o nosso aparato de técnicas é um aparato que demanda bastante raciocínio lógico, né? Memória, atenção, repetição, da, né, recuperação então das informações e colocar, né, colocar em ato, resolução de problemas, flexibilidade cognitiva. Então, o idoso ele pode ter mais dificuldade de colocar isso em prática, né, de realizar esse processo. Não que ele não consiga, o idoso saudável, ele vai conseguir, mas talvez tenha uma lentidão nesse processo, certo? Então, a gente tem que considerar isso. Maior flexibilidade na estrutura de sessão, dando espaço para o contar histórias, né? Quem convive com o idoso sabe, os idosos, em geral, eles contam muitas histórias. São formas de reconstruir as suas narrativas de vida, né? E falar de si, e mostrar também o quanto que eu sou e fui importante nessa vida. Então, assim, histórias são recursos muito importantes que podem nos ajudar a ver como que está construída essa cognição desse idoso. Tanto coisas antigas quanto coisas mais atuais vão favorecendo a gente entender como que foi se constituindo a situação que se chegou até hoje. Né? A gente pode então reforçar histórias positivas e pedir para ele contar várias vezes e repetir, retomar e lembrá-lo daquelas histórias positivas que ele trouxe. E também podemos identificar histórias negativas e buscar novas formas de interpretação dessas histórias, né? Que também nos ajuda a ressignificar as crenças, certo? Bom, relação terapêutica. Preocupação do idoso com o fato do terapeuta ser jovem, né? Então, essa é uma questão muito comum. Ah, você é uma menininha, como é que você vai me ajudar? Você é tão jovem, o que você sabe da vida, né? Então, a gente vai precisar lidar com essa resistência e considerar, não, com certeza, o senhor tem muito para me ajudar também. Esse é um processo de mão dupla. Eu vou lhe ajudar com as técnicas que eu aprendi, com esse modelo terapêutico que eu aprendi, o senhor vai me ajudar com toda a sua experiência de vida. Então, a gente precisa alimentar que ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito importante, exclusivo, né? Mas que a gente pode ajudar com o método, certo? Então, a gente vai trabalhando com isso e reforçando com ele as cognições positivas. Crenças estereotipadas do terapeuta frente ao envelhecimento. Isso também é super importante. Como que eu, terapeuta, enxergo o processo de envelhecer, né, gente? Então, sempre façam essa avaliação. Chega um idoso, você considera muito a aparência física ou não, né? Como é que você trata esse idoso, né? Idosos não são crianças, eles não gostam de ser tratados como crianças, né? Eles são adultos idosos, né? Adultos maduros. Então, eles não precisam ser chamados de vovozinha, vovozinho, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso, que eles são pessoas idosas e precisam ser consideradas e respeitadas como pessoas que têm opiniões, que têm ideias, que conseguem se gerenciar na sua vida e não como crianças, como é uma tendência cultural nossa de infantilizar o envelhecimento, o idoso, tá? Então, muito cuidado com isso, porque as suas cognições podem impactar nesse processo. A gente precisa olhar para esse idoso como um adulto e respeitar suas opiniões. E, esse velho trazendo assim, essa ideia aí, já super antiga, já nem tá, isso nem faz mais sentido no mundo atual. Bom, mas é uma crença importante para ele, né? E no contexto que ele viveu, na história de vida dele, aquilo fez muito sentido. E a gente precisa olhar nesse ponto de vista e não trazendo que atualmente aquilo ali não faz mais sentido. Certo, gente? Então, nós precisamos também nos despir dos nossos preconceitos e estereótipos. E lidar como uma pessoa, lembrem, isso é fundamental, não infantilizar.
Metas de prazos menores, né? Então, isso aqui também é uma questão muito importante. O idoso, ele precisa ver resultado logo para que ele se sinta motivado, né? Então, a gente tem que botar algumas metas mais comportamentais de curto prazo, incentivar aspectos funcionais, né, para compensar os disfuncionais. Então, a gente tentar estimular que ele exercite mais coisas que ele tem de potência, né? Então, assim, uma idosa que sabe fazer crochê, estimular que ela faça crochê, que ela tente fazer coisas que desafiem ela no crochê, né? Um idoso que gosta de leitura, estimular que ele leia livros diferentes, que ele busque literatura, que ele busque grupos de leitura, né? Então, estimular coisas que aquela pessoa pode gostar e que ela faz bem, certo? Isso vai trazer para ela uma sensação de maior bem-estar ao longo da vida, ao longo do dia, né? Intervenções grupais podem trazer ganhos importantes, então também aqui é um ponto essencial da gente pensar que as intervenções grupais como um bom recurso, especialmente quando as questões se referem a isolamento, perda de papéis sociais, perda de relações interpessoais. Então, os grupos, eles são vantajosos não só pela técnica terapêutica que se usa, pela terapêutica em si, mas eles são terapêuticos enquanto processos grupais de formação de amizades, né? Então, os idosos acabam fazendo um vínculo que vai para além do momento da terapia, né? E aí eles se encontram para tomar chá, às vezes vêm junto para terapia, às vezes traz, no final de semana nós vamos passear juntos no parque, vamos fazer alguma atividade, vão no cinema. Então, eles vão fazendo amizades, às vezes, em função desse momento terapêutico. E isso pode ser bem estimulado, porque são formas de se inserir socialmente e dar um sentido para a sua vida. Algumas especificidades de técnicas cognitivo-comportamentais experienciais. Aqui eu botei tudo junto, tá? Por quê? Porque o idoso, de uma forma geral, se é um idoso que está saudável, ele vai se adaptar àquelas técnicas lá que a gente viu. Já existem estudos que mostram a eficácia da reestruturação cognitiva também no envelhecimento, né? Então, a gente vai utilizar as mesmas técnicas lá, questionamento socrático, descoberta guiada, seta descendente, para ir investigando as crenças e as mesmas técnicas para ir também ressignificando, reestruturando o pensamento, tá? E crenças também. Então, a ideia aqui é trazer algumas questões que precisam ser adaptadas. Como eu falei, a adaptação é uma questão necessária, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o idoso, né? Então, adaptadas aqui, ainda não vai ser assim para todos os idosos iguais. Depende de como é a funcionalidade desse idoso, como estão as questões cognitivas, quais os sintomas que ele tem, certo, pessoal? Então, mas é importante a questão da flexibilidade de tempo e adaptações, né? Aqui super relevante a gente pensar assim, eu vou demorar mais tempo. A sessão também, a gente ter uma certa flexibilidade na sessão, algumas adaptações. Por quê? Porque o idoso ele vai querer contar algumas histórias. E se eu interromper, às vezes eu vou prejudicar o processo de ressignificação, que ao contar aquela história, ele pode dar um novo sentido para aquela história. Eu posso, ao ouvir aquela história, fazer perguntas que ajudem ele a ressignificar aquela história. Eu não tinha visto por esse ângulo. Você achou isso mesmo? É mesmo. Isso pode fazer sentido. E às vezes uma história que ele tinha como algo negativo pode se tornar em algo neutro ou algo positivo, certo? Então, a gente precisa ter uma flexibilidade maior de sessão. A questão das tarefas de casa precisam ser tarefas mais curtas, mais específicas. Nem sempre a gente vai fazer tarefas de casa e às vezes a gente vai fazer sempre a mesma tarefa de casa, tá? Repetir muitas vezes as tarefas de casa, tá? Por quê? Porque o idoso precisa da repetição para aprender, né? Então, a gente precisa facilitar para que ele faça o engajamento, né? Se cada semana eu der uma tarefa diferente, muito possivelmente esse idoso não vai conseguir engajar no processo. Então, eu posso dar alguns dias de folga, umas semanas de folga, outras semanas eu vou usar tarefas parecidas com o que ele já está acostumado a fazer, né? Eu vou estimulando ele, então, a repetir as tarefas que são favoráveis e que ele se adapta bem, certo? Então, falas mais curtas e objetivas também é algo importante, não ser muito retórico, porque o idoso não consegue acompanhar
uma reflexão muito grande, lembra da lentidão do processo terapêutico, do processo mnemônico lá, e inclusive da velocidade do processamento da informação, né? Então, é muito importante aqui que a gente tome cuidado com esses feedbacks. Quanto mais curto, quanto mais objetivo, melhor, certo? Inclusive ali nos feedbacks de final de sessão, tá? E o que a gente fala para ele, o que eles falam para nós. Preferências por uso de recursos como fotos e filmes para estimular a conscientização de pensamentos automáticos e geração de pensamentos alternativos. Isso também é uma questão interessante. Coisas mais concretas, né, auxiliam na questão da conscientização dos pensamentos automáticos, né? Então, se o idoso tem fotos de algumas situações que foram marcantes na vida dele, isso pode facilitar a evocação da memória, né? O que você pensou naquele momento? Como é que você estava sentindo naquele lugar, né? Então, usar fotos, pedir para o idoso trazer álbuns de fotos é algo interessante quando a gente está em busca de pensamentos automáticos e também para a geração de pensamentos alternativos, especialmente também assistir filmes, trechos de filmes na sessão com o idoso, isso também é interessante, porque de repente mostra outras formas de lidar com situações que são formas possíveis, e ele vê uma pessoa da idade dele fazendo, e aquilo como uma coisa natural, e que na cabeça dele não era natural, era algo inviável, né? Bom, maior dificuldade no uso de imagens mentais, especialmente em casos de ansiedade. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Em geral, em função das questões cognitivas, as imagens mentais, conseguir acompanhar um processo de imaginação, né, é algo mais difícil, especialmente se o idoso tem sintomas de ansiedade. Ele fica muito ansioso e não consegue fazer a técnica. Tá? Então, desde a técnica de exposição até técnicas de imagens mentais mesmo, a gente precisa ter um certo cuidado para investigar se esse idoso vai ter condições de realizar. Tá? Em geral, não são as técnicas mais recomendadas, né? Inclusive, para idosos que precisam fazer exposição gradual, se utiliza mais a realidade virtual. Né? Tem vários estudos que estão indicando a realidade virtual. Claro que nem sempre a gente vai ter essa opção no consultório, então a gente vai utilizar outras opções que sejam mais vamos dizer assim, mais ao vivo, em vivo, né, do que necessariamente a exposição por imaginação. Pode ser por uma foto, fazer uma exposição, uma situação, né, específica, a partir de uma foto ele evocar uma situação que ele teve medo, certo? Então a gente pode usar um recurso mais concreto. Roleplay também é uma técnica bastante indicada, que tem resultados bem interessantes, porque às vezes o idoso, pelos preconceitos, por essas crenças de coorte, essas crenças muito enraigadas, muito enrijecidas, ele tem dificuldade de imaginar, de se imaginar em cenas em que ele adote outros comportamentos, né? Então, o roleplay ele pode favorecer isso nesse sentido, tá? Especificidades nas técnicas cognitivo-comportamentais experienciais, que mais que a gente tem? Técnicas de relaxamento, tá, gente? Muito indicada, desde a respiração diafragmática até o relaxamento muscular progressivo, principalmente também para clientes com déficit cognitivos. Então, idosos, às vezes, com déficit cognitivos, apresentam quadros de ansiedade importante. Então, às vezes, essas técnicas, inclusive, os estudos mostram que as técnicas de relaxamento, somente utilizando essas técnicas, já tem um bom resultado. E para idoso com déficit cognitivos, não tem grande diferença entre os resultados do uso exclusivo de técnicas de relaxamento com técnicas de TCC. Certo? Então, a gente indica que use as técnicas de relaxamento nesses casos. Uso de recursos compensatórios, então, isso é super importante, como eu já falei para vocês, repetir várias vezes as combinações, né? Os idosos têm dificuldade de fixar, então a gente repete em vários contextos a mesma informação e tem que ter essa paciência. Anotações,
Então, sugerir que anote, fazer lembretes, nós mesmos escrevermos lembretes, ele levar adaptações ambientais também, né? Então, mudar alguma coisa de lugar para ele lembrar de algo, botar na porta da geladeira informações, isso é bem interessante, usar na porta da geladeira para ele lembrar, do lado do telefone, algumas coisas que ele precisa também fazer. Então, fazer todas essas questões para favorecer as questões compensatórias, tá? Para compensar coisas que já não estão tão funcionais. Ou até mesmo o envolvimento de um familiar, tá? Então também a gente pode lançar mão dos familiares para que ele lembre de fazer as tarefas de casa, para fazer mudanças no ambiente adaptáveis à condição do idoso, né? Então aquele idoso que diz, eu fico no quarto porque quando eu vou para a sala eu sempre caio, eu me machuco, eu escorrego, aí vai ver tá cheio de tapetinho na sala, né? Então, vamos adequar o espaço da sala para que o idoso se sinta mais habilitado a ir até a sala, não fique só no quarto, porque lá é um lugar seguro para ele, né? Então, são coisas importantes, essa adaptação da casa. Outras questões importantes, a adaptação da cozinha para o uso do idoso, né? Então, coisas que ficam muito em cima, que ele tem que pegar um banquinho para subir, é perigoso, ele já se sente inseguro, às vezes vai se arriscar, vai cair, então vai reforçar as crenças de incapacidade dele, né? Ele vai fazer, não vou cozinhar porque porque as panelas ficam lá em cima, eu não consigo pegar, né? Então ele vai arrumando vamos dizer, esses motivos para não fazer, né? E se colocar nesse lugar assim, idoso não serve para nada mesmo, certo? Favorecendo essa crença sobre o envelhecimento. Então a gente precisa favorecer mudanças ambientais para reforçar que o idoso tente se comportar de maneira diferente, ativação comportamental, tá? Estratégias de enfrentamento, então, incentiva a manutenção de atividades físicas e sociais, então isso é super importante, né? Sempre favorecer que o idoso busque fazer coisas em grupo, atividades físicas, tanto quanto outras atividades sociais, desde frequentar, enfim, bares, festas ou clubes, né? Locais em que estejam de acordo com seus interesses, né? Então, grupo de idosos, grupo de mães, grupos que favoreçam. Para os homens é um pouco mais difícil, em geral a gente consegue em clubes e coisas relacionadas a atividades físicas ou jogos, tá? Então, por aí a gente vai conseguindo inserir o idoso, né, em questões relacionadas a futebol, enfim, é interessante para o homem. E questões também relacionadas a jornal, informação, então, grupos de conversa, né, de homens sobre política, enfim, são assuntos que interessam, tá? A otimização seletiva por compensação. Então, isso aqui é uma técnica comportamental de Baltes, tá? Que é muito interessante, é uma das primeiras técnicas que se falou para idosos, que é o seguinte, é uma estratégia de compensação das perdas com foco nos ganhos ou no que permanece funcional, tá? Então, a gente seleciona atividades que o idoso realiza com bom desempenho, então a gente conversa com ele e pergunta, o que você faz bem? O que você sabe fazer bem ou sabia fazer bem, não tem feito? Então a gente incentiva olhar para as coisas que ele consegue, que ele faz bem feito, que ele fazia bem feito e foi desistindo de fazer. E aí a gente vai intencionar, a gente vai estimular que ele faça aquilo mais vezes, em contextos diferentes, que ele estimule aquilo, que ele se desenvolva naquilo. Daqui a pouco, sei cozinhar. Então, quem sabe cozinha para sua família? Quem sabe cozinha, faz um jantar ou um almoço para os seus netos? Faz um curso de culinária, né? Vai atrás de espaços em que e aí a gente pode, inclusive, trazer opções para esse idoso, porque às vezes ele vai dizer assim, mas eu não sei onde é que tem. Então a gente pode, de uma forma mais proativa, né, trazer para ele, olha, eu fiz uma pesquisa, existem cursos de culinária em tal, tal, tal lugar, que são voltados para a sua faixa etária, quem sabe o senhor vai lá, procura. Fala com a família, olha, quem sabe vamos estimular eles a desenvolver essas questões. Então, para a família estimular e criar um meio para o idoso
fazer isso, né? Porque às vezes também a família coloca o idoso num lugar de coitadinho, ou num lugar de quem precisa ser ajudado para tudo, né? Então, essas crenças da família em relação ao envelhecimento precisam ser trabalhadas também, muitas vezes, e a gente vai ter um espaço com a família, certo? E aí, compensação do foco negativo pelo positivo. Então, a gente vai criando momentos e mais momentos na vida em que os aspectos positivos são estimulados, né? Então, assim, o idoso quer voltar a caminhar, fazer atividade física. Então, que tipo de atividade física é aconselhado? Hidroginástica é uma atividade sem impacto muito interessante, inclusive para grupos, para criar grupos, né? Então, pensar em espaços que esse idoso, que vai favorecer esse idoso. Eu gosto de cantar coral, certo? Então, assim, a gente identificar nele potenciais e estimular que ele coloque isso em prática de uma forma concreta, né? Então, assim, lançando mão da família, colocando, então, trazendo para ele, então, o senhor essa semana vai ligar para esse lugar, na semana que vem o senhor me retorna, para que ele se motive a exercitar isso. E à medida que ele vai fazendo, a gente vai reforçando para que ele vá, então, se estimulando cada vez mais a fazer isso e com isso mudando as cognições em relação a ele mesmo, certo? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de idosos, então, aqui as minhas referências. Trabalhar com idoso é um trabalho que envolve muito um interesse por esse público, né? E é muito importante a gente criar um cuidadoso processo de significar o envelhecimento, né? Então, assim, eu preciso ressignificar o envelhecimento o tempo todo como algo que é parte de um processo saudável da vida. Envelhecer não é ficar doente, envelhecer não é esperar a morte, envelhecer é criar novas oportunidades de vida, novos objetivos de vida, iniciar novas metas, né? Então, eu como terapeuta, ter essa ressignificação. Isso é muito importante para que o processo funcione, para que eu consiga, então, investir naquele cliente. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha com a aula de hoje. Uma boa semana para vocês e até a nossa próxima aula.